Chegamos hoje ao quinto e último capítulo da primeira carta do apóstolo João e graças a Deus por isso. Vamos ler a Bíblia juntos? Que Deus ilumine a nossa mente e nos dê a bênção de compreendermos a sua revelação, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos ler então primeira carta de João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunhos no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que pecam não para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estarmos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. No final da sua carta, o apóstolo João continua falando sobre os assuntos que já disse nos capítulos anteriores. Continua falando sobre quem é Jesus, sobre crermos em Jesus e sobre obtermos então vida ao crermos em Jesus Cristo. Fala sobre essa fé maravilhosa que é a fé no Filho de Deus, sobre sermos guardados por Deus como filhos que somos, e também continua falando sobre a nossa responsabilidade de vivermos aqui como filhos de Deus, vivermos nos relacionando uns com os outros, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros e vivermos de maneira santa, indicando que somos filhos do Deus Santo. Todas estas coisas nós veremos aqui, olhando novamente para esse capítulo da Bíblia. João retoma aqui o assunto de sermos nascidos de Deus, sermos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? O Filho de Deus é todo aquele que crê que Jesus é o Cristo.
E todo aquele que crê em Jesus, crê que Jesus é o Cristo, ama a Deus. Deus que gerou Jesus, que o gerou. E quem ama a Deus também ama a quem é gerado de Deus, ou seja, quem ama ao Pai, ama ao Filho. Quem crê em Jesus só crê porque recebeu de Deus vida, é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus, ama a Deus. Quem ama a Deus, ama Jesus, ama o Pai e ama o Filho. E quem ama o Pai e o Filho, ama os filhos de Deus. E nós sabemos, olha, quando que nós sabemos que amamos os filhos de Deus? É quando acontece isso aqui, ó, nisto. Quando amamos a Deus, quando praticamos os mandamentos de Deus, qual é a consequência disso? Nós amamos, então, os filhos de Deus. E não tem outro caminho, como dissemos no capítulo anterior, não tem escape. Justamente porque este é o amor de Deus. Se você ama a Deus, você guarda os mandamentos dele. Como é que você conhece o amor de Deus? Como é que você desfruta o amor de Deus? É guardando os mandamentos de Deus. E mandamento é uma coisa que a gente não gosta muito porque parece aquela imposição seca, dura. A lei sempre é vista por nós como algo a ser rejeitado, né? Mas rejeitar a lei é justamente a consequência de uma vida pecaminosa. A vida do pecado é a vida que rejeita a lei. O ser humano pecador, o ser humano depois da queda, é o ser humano que corre da lei, que corre de Deus, que se afasta de Deus, que não tem prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor, ela é dada como bênção desde o início, desde o Éden. A lei de Deus dada ao primeiro casal era para abençoar a vida deles, para reger toda a criação. No decorrer de toda a história da Bíblia, quando nós vemos as leis sendo dadas, as leis são dadas para ensinar o povo de Deus como deve viver em paz, viver em harmonia, viver reconhecendo quem é Deus. A lei de Deus é bênção. Nós vimos estudando o Evangelho de João, quando João fala que ao recebermos então Jesus Cristo, nós recebemos graça sobre graça, reconhecendo que a lei era graça de Deus. A lei é graça de Deus. Mas é tão difícil entendermos a lei como graça, sabe por quê? Porque nós não entendemos como Deus revela os seus princípios, a sua vida, em tudo que Ele faz, inclusive pela lei. Os seus mandamentos não são penosos. Como é que os mandamentos de Deus não são penosos, não são difíceis? Eles vão contra tudo que a gente conhece como normal, né? O mundo fala que nós podemos tratar mal as pessoas e Jesus fala que nós temos que amar as pessoas. Nós temos visto aqui na análise dessa carta, na leitura dessa carta, como o padrão de amor que João apresenta, que é o padrão de Cristo, é tão diferente do padrão de amor do mundo. Como é que amar a Deus e cumprir estes mandamentos de Deus não vai ser difícil? Como não será penoso para nós? É justamente porque esses mandamentos vão contra o mundo e nós temos vencido o mundo. Por isso que é fácil, não é penoso para nós fazermos a vontade de Deus, cumprirmos os mandamentos de Deus. É porque nós sabemos quem é o Deus dos mandamentos, qual é a intenção de Deus por trás dos mandamentos. E quando Ele nos leva a cumprir a sua vontade, Ele está moldando a nossa vida para que vivamos uma vida que é mais parecida com Ele, ou seja, a vida dele em nós. Quando rejeitamos esse mundo, quando vamos contra o sistema desse mundo, estamos colocando em prática e entendendo a nossa morte com Cristo, a nossa inclusão na cruz de Cristo, na morte de Cristo, que morremos com Cristo e agora temos em nós a vida de Cristo. Então, quando entendemos isso, fazer a vontade de Deus e ir contra o sistema do mundo não é mais penoso. Nós vencemos o mundo. E olha, esta aqui é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós recebemos de Deus fé, acreditamos nele. E à medida que acreditamos nele, conhecemos a ele, nós não precisamos mais acreditar na mensagem
do mundo. Perceba como João aqui tem nos afastado da mensagem do mundo. Ele tem falado dos falsos profetas. Os falsos profetas vêm do mundo e eles falam para o mundo ouve eles. Vocês não ouvem o mundo, vocês não ouvem os falsos profetas, vocês conheceram a mensagem. É o que nós acabamos de ver no capítulo anterior. Você conhece a Cristo, e porque você conhece a Cristo, você não acredita no mundo, você tem fé em Cristo, e a fé é a arma que vence o mundo, a fé é a vitória que vence o mundo. Isso é o que ele está repetindo no versículo 5. Se você ficou em dúvida e não sabe quem é aquele que vence o mundo, aquele que vence o mundo é quem crê, ou seja, quem tem fé. Quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem é que vence o mundo? Não é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Aquele que crê, só crê porque é nascido de Deus, ama a Deus, ama a Cristo. Esse vence o mundo. E falando sobre a fé, sobre crer, a partir do versículo 6, ele vai falar sobre os testemunhos de Jesus, sobre a certeza de que Jesus, aquele Jesus que João viu andar, que comeu com ele, que caminhou com ele, que andou no barco com ele, que fez todos os milagres, esse Jesus que pisou aqui na terra, que era totalmente homem, ele é sim o Deus eterno, o Deus Filho, o Deus Criador. João vai começar a dizer aqui sobre as referências, os testemunhos de quem é Jesus. Jesus é aquele que veio, não é apenas o que nasceu, é o que veio do céu. E aqui é impossível não começarmos a fazer inúmeras referências e ligações com o que o João está falando aqui e com o que ele falou no Evangelho, no capítulo 1. Veremos ainda mais referências. Jesus é aquele que veio. E veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho disso, porque o Espírito é a verdade. O Espírito dá testemunho de que Jesus Cristo veio com água, não apenas com água, veio com sangue. Nós não temos aqui uma referência clara dentro desse texto de João explicando a água significa isso, o sangue significa isso. E quando não temos uma referência tão clara, é normal que haja muita interpretação, divergência, pessoas falando uma coisa, pessoas falando outra coisa, pessoas conjecturando, questionando, imaginando sobre qual é o significado. Parece-me que João está fazendo aqui uma referência aos sinais do início e do final do ministério de Jesus. A água e o sangue marcam o ministério de Jesus e apontam para o fato dele ser o Messias. No início do seu ministério, no batismo, Jesus é identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na cruz ele é então o Cordeiro em ação, tirando o pecado do mundo. Se você crê em Jesus, crê que ele veio em carne, é o que o João tem dito, você crê que ele foi revelado, manifestado através do seu ministério, através da água e do sangue que marcam esse ministério. E você sabe que ele é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. No céu há 3 que dão testemunhos dele: o Pai, a Palavra, o Verbo que era no início, e o Espírito Santo. Esses 3 são um, e no céu esses 3 dão testemunho do que vimos aqui, de que Jesus Cristo veio, de quem é Jesus. E aqui na terra, então, nós temos também um tríplice testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes num só propósito. Os 3 estão testificando, dizendo que Jesus Cristo veio, dizendo quem é Jesus. O ministério de Jesus aqui na terra aponta para quem ele é. A ação do Pai, a ação do Espírito apontam para quem ele é. O Espírito é quem está aqui na terra
convencendo pessoas, convencendo do pecado, apontando para Cristo, revelando a obra de Cristo, comunicando ao coração dos filhos de Deus que a obra de Cristo pagou a dívida por eles, que Deus os fez filhos e filhas. Então o Espírito, a água, o sangue aqui na terra fazem uma coisa só, dão testemunhos de quem é Jesus. No céu, o Pai, o Filho, o Espírito dão testemunhos, revelam a nós quem é Jesus. E se nós confiamos aqui no testemunho de homens, você tem que confiar nesse testemunho que é dado aqui em cima, aqui pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito, porque o testemunho de Deus é maior. Então esse testemunho que foi dado aqui em cima é o testemunho de Deus, o testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E como vimos acima no versículo 5, Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo dão testemunho. E se você crer no testemunho, se você crer no testemunho de Deus, você crê na obra de Cristo revelada, manifesta aqui na terra, durante o seu ministério, que crê que Jesus Cristo veio como homem, que ele viveu uma vida santa, que ele morreu na cruz, que ele pagou os pecados, que ele te deu vida, como nós temos falado aqui. Se você crê nisso, é porque há em você o testemunho, a verdade, o testemunho está dentro de você. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. E sempre tem uma consequência negativa, assim, né, diretamente oposta, né? Porque quem não dá crédito a Deus, quem não acredita no testemunho que vimos acima de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, quem não dá crédito a Deus, o faz mentiroso. Quem não dá crédito a Deus, diz que ele está mentindo. Quem não crê em Jesus, diz que Deus está mentindo, porque Deus está anunciando Jesus. Quem não crê que Jesus é o Filho de Deus, diz que Deus está mentindo. Quem não crê que Jesus, o Filho de Deus, se encarnou e se fez homem, diz que Deus está mentindo. Quem não crê na obra salvadora de Cristo, diz que Deus está mentindo. Porque quando Deus diz que há vida, quando Deus diz que há salvação, quando Deus diz que há vida eterna, Deus está proclamando a obra de Cristo. E quem não crê nisso, diz que Deus está mentindo. E diz que Deus está mentindo justamente porque não crê no testemunho que Deus dá. E olha só, Deus dá testemunho acerca de Jesus. E o testemunho que Deus dá acerca de Jesus é esse aqui, que Deus nos deu vida eterna e a vida está em Jesus. E aquele que tem o Filho tem a vida. Ele começou dizendo aqui no versículo 10 que quem crê no Filho tem em si o testemunho. Quem tem em si o testemunho tem a vida. E ele sempre explica o quem tem e quem não tem, né? Quem crê e quem não crê. E quem não tem, o Filho de Deus não tem a vida. Aquele que tem a vida, crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho, tem em si vida, vida de Deus, porque recebeu vida de Deus. E o versículo 13 eu li com você no nosso primeiro vídeo aqui, gravando o vídeo do primeiro capítulo, dizendo que esta era a razão dele escrever a carta. Olha, estas coisas eu escrevi para você, com que finalidade? A fim de saber, de saber o quê? Que vocês têm, que já têm, não é que terão, que vocês já têm a vida eterna. Quem que tem a vida eterna? Os que creem no nome do Filho de Deus. Aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. E João está falando assim, eu escrevi para vocês, para que vocês saibam que tem vida eterna. Já imaginou ter uma coisa preciosíssima e não saber? Dá uma angústia em quem vê isso, fala, eu tenho que contar que ele tem isso tão precioso. E João está escrevendo para a igreja, para os filhos de Deus, para eles entenderem, vocês têm vida eterna. Então, se você sabe o que tem, preste atenção no que você faz, preste atenção em como você vive, preste atenção em como você procede em todas as áreas, como você trata o seu irmão, como você se relaciona com Deus, como você olha para os mandamentos de Deus, como você olha para o mundo ao seu redor. Viva como um filho de Deus.
E os filhos de Deus têm uma confiança. A confiança é que se pedirmos alguma coisa, Ele nos ouve. E olha, sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedirmos. E estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ele já falou sobre isso aqui na carta, sobre recebermos o que pedimos. Jesus fala sobre isso e em alguns momentos essa informação de que nós recebemos o que pedimos, ela não vem com a clareza, com a demonstração de que o que é que Deus nos dará. Mas aqui vem, olha, o que é que nós recebermos se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Se pedirmos segundo a vontade de Deus, nós receberemos. É fantástica essa forma de Deus nos incluir no que Ele está fazendo. Deus já disse que algumas coisas vão acontecer e Ele diz para eu e você orarmos por isso. Deus diz, por exemplo, nós vimos inúmeras vezes aqui, que eu e você temos que viver uma vida santa. Então Ele diz para eu e você orarmos para que Ele nos ajude a viver uma vida santa. E o que João está dizendo? Que se pedirmos de acordo com a vontade dEle, Ele nos dará. Ele já disse que eu e você temos que amar ao próximo. E nós não conseguimos fazer isso perfeitamente, da forma como vimos João esclarecer aqui tanto, e tantas vezes. Bom, João está dizendo aqui para nós que nós temos que pedir para que Deus nos ajude a amar ao próximo. E se pedirmos de acordo com a vontade dEle, o que é a vontade dEle, Ele nos dará. Quando falamos em pedir, nós já imaginamos em todos os nossos desejos malignos, terrenos. Então pensamos, eu quero pedir para Deus isso, aquilo. E quando lemos aqui, pedir segundo a vontade de Deus, parece que isso nos causa uma frustração, mas não é para isso. A frustração é causada quando Ele fala, ame ao próximo, e você fala, eu não consigo. A frustração é gerada quando Ele fala para nós, viva de maneira santa, e você fala, eu não consigo. A frustração é causada quando Ele fala assim, viva uma vida de forma que dê a você confiança diante de Deus, porque você crê em Deus e você demonstra isso pelo amor ao próximo, e você olha para o seu procedimento e fala, será que eu tenho demonstrado? Será que eu não consigo amar o próximo? Eu não consigo viver de forma santa? Eu acho que eu não tenho nem fé suficiente. Eu queria ter uma grande fé. A notícia aqui é para mim, para você que temos pouca fé, que não conseguimos amar perfeitamente, que não conseguimos amar a Deus totalmente, que não confiamos nele como deveríamos, que não amamos o próximo como deveríamos, que falhamos, que nos frustramos quando olhamos para os mandamentos de Deus. A notícia fantástica para nós é esta: ore, peça para que Deus faça cumprir a vontade dele na sua vida. Peça o que é vontade de Deus. É vontade de Deus que você ame ao próximo? Peça isso e Deus vai te dar. É vontade de Deus que você seja mais santo? Peça isso e Deus vai te dar. É vontade de Deus que você tenha uma fé mais firme nele? Peça isso e Deus vai te dar. Então é uma notícia fantástica, sim. A notícia de que obtemos os pedidos que temos feito a Deus. E a partir do versículo 16, João vai começar a falar sobre pecado, sobre vermos um irmão pecar, orarmos por ele, e ele vai falar uma coisa aqui que é muito conhecida: pecados para a morte, e para não orar para aqueles que cometeram pecado para a morte. Eu acho que esse texto é um dos mais conhecidos da carta de João. E muita gente gosta de olhar para esse texto e ficar discutindo sobre o pecado para a morte. Se você pesquisar aí na internet, você vai achar 1 milhão de vídeos aí que fala sobre o pecado para a morte, olhando para esse texto e pensando que é pecado para a morte. Pois então, vamos ver o que João diz aqui sobre o pecado e o pecado para a morte. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Aquele que nasceu de Deus
o guarda e o maligno não lhe toca. Será que esse trecho está falando sobre pecado para a morte? Essa é a ênfase? Será que o que o João quer fazer aqui é explicar para você qual é o pecado que é para a morte? Não é isso. O pecado para a morte está aqui, mas olha do que o João está falando. Ele acabou de dizer que nós vamos receber os pedidos que fizermos, os pedidos que fazemos de acordo com a vontade de Deus. Então ele está falando que nós devemos pedir. Se nós virmos o nosso irmão que cometeu um pecado, e não é o pecado que ele disse lá atrás, nos capítulos anteriores, aquele pecado que ele tem combatido, que é o pecado dos falsos mestres, o pecado dos falsos profetas, o pecado daqueles que estavam na igreja, que conheceram o Evangelho, mas que além de deixar a igreja, se opõe a Cristo, o pecado daqueles que rejeitam veementemente e insistentemente a notícia do Evangelho, a mensagem de Deus. Aquele pecado, o pecado daqueles que estão trabalhando contra o Evangelho, João diz aqui que é o pecado para a morte, o pecado deles. Então, por esses, eu não digo para vocês orarem para que Deus os converta. E parece que João está dizendo aqui o seguinte: eu não sei se é a vontade de Deus convertê-los. Parece que Deus não tem trabalhado nessas vidas. Parece que Deus tem entregado essas vidas às suas próprias paixões, às suas próprias vontades. Como o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, como a Bíblia diz em vários pontos, que as pessoas que se afastam de Deus, elas não têm em si a vida de Deus. Ele já disse aqui nessa carta sobre aqueles que são filhos do maligno, aqueles que não têm em si a vida eterna, aqueles que perseguem a igreja de Deus, aqueles que pregam uma doutrina falsa. Essas pessoas que ele já disse aqui na carta, parece que ele continua dizendo delas. Ou pelo menos, a referência mais lógica que podemos fazer é que João está falando aqui delas. É muito mais coerente imaginarmos isso do que tentarmos aplicar essa informação isolada a alguma mensagem que não tem nada a ver com a carta que João está escrevendo. Então ele está dizendo que existem pecados que nós não sabemos se Deus quer convertê-los ou não. Mas não é esse o centro dessa mensagem. João quer dizer aqui o seguinte: o seu irmão, o meu irmão, que nós sabemos que Deus está chamando ele da morte para a vida, que nós sabemos que Deus colocou no coração dele fé, que nós sabemos que Deus o chama de filho, esse nosso irmão vacila, peca. Esse nosso irmão erra, e João está nos incentivando aqui a orarmos porque não é porque ele pecou que ele se iguala aos falsos profetas, não é porque o nosso irmão vacilou que ele se iguala àqueles que são contrários à mensagem do Evangelho. Não, então ore pelo seu irmão que Deus vai ouvir. Eu mudei a cor da caneta aqui para você enxergar com mais facilidade. Pecado não para a morte. Não para a morte, não para a morte. Então ele está falando que tem pecado não para a morte. E o que temos que fazer diante desses irmãos que pecam? Nós temos que pedir por eles. E Deus vai dar para esses irmãos vida, olha, vida. Deus dará vida a esses irmãos. Nós não temos certeza que Deus dará vida àqueles que vêm se levantando insistentemente contra Deus, aqueles que já não conheceram a notícia do Evangelho, mas se afastaram e hoje se opõem. Nós não temos certeza. Mas nós temos certeza que Deus colocou vida no coração de irmãos nossos que são falhos, que pecam. Então, peçam por eles. E por que temos que pedir pelos nossos irmãos? É justamente porque o Senhor atende o pedido dos seus filhos. E tem vários irmãos que pecaram não para a morte. Esses nossos irmãos, eles pecaram, mas não vivem em pecado. Então, eles são nascidos de Deus. Eles não vivem em pecado. E não vivem em pecado porque Jesus, o nascido de Deus, guarda cada um dos seus filhos e o maligno não toca nesse. O que João está dizendo aqui, e o que eu quero que você guarde, preste atenção, é que eu e você temos que
pedir a Deus, orar para que Deus nos dê as coisas que são da vontade dele. E é vontade dele que você ore pelos seus irmãos, eu ore pelos meus irmãos, os meus amigos, os meus conhecidos que são filhos de Deus, mas que pecam. E Deus vai dar a eles vida. O que João não tem coragem é de dizer que Deus vai dar vida para todo mundo. Você pode orar para todo mundo vai ter vida, que você tem poder de esvaziar o inferno. Ele não está dizendo isso, mas está dizendo que para aqueles filhos de Deus que vacilam, ore por eles, porque Deus vai comunicar mais vida ao coração deles. Eles não vivem no pecado, eles erram, mas Deus guarda eles. Aquele nascido de Deus, Jesus Cristo, os guarda e o maligno não toca nos filhos de Deus. Embora o mundo inteiro esteja no maligno, nós sabemos que somos de Deus. Isso não temos dúvida, isso sabemos. E da mesma forma que sabemos que somos de Deus, também sabemos que o Filho de Deus veio e o Filho de Deus nos deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e nós estamos no verdadeiro, e o verdadeiro é Jesus, o Filho. Jesus é o verdadeiro Deus e Jesus é a vida eterna. Olha a forma maravilhosa como João vai fechando essa carta. Aquele que diz que nós temos que amar uns aos outros, ele fala o seguinte: meu querido, ore pelo seu irmão. Ah, é difícil amar o seu irmão? Ore pelo seu irmão. E perceba que vai ser difícil amar o seu irmão justamente porque o seu irmão é falho. Nós só temos dificuldade em nos amar, sabe por quê? Porque os nossos irmãos erram, eles são falhos, e dá vontade até de orar e falar assim: Deus, olha, como é que o Senhor quer que eu ame aquele meu irmão? Olha o que ele faz, olha o que ele fez, olha como ele é falho. Sim, se você ver o seu irmão errando, pecando, falhando, ore por ele, porque Deus vai dar vida para ele. Ore por ele, porque Deus atenderá às suas orações. Deus atenderá, porque você estará orando de acordo com a vontade de Deus. Tenha certeza disso. Tenha certeza que Deus ouve você. Você entendeu quem é Jesus, entendeu quem é o Pai, entendeu que Jesus é o Messias, que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Você entendeu que Ele põe vida no seu coração. Você entendeu que você não pertence a esse mundo, não pertence ao maligno. Você pertence a Deus. Você não vive pecando. Deus protege você, o maligno não toca você. Embora o mundo inteiro esteja perdido no maligno, os filhos de Deus são preservados por Deus, guardados por Deus. Nós estamos na mão de Jesus e da mão dele ninguém pode nos tirar. É maravilhosa essa mensagem. E Jesus, o Filho de Deus, veio, nos deu entendimento para sabermos o que vimos aqui no versículo 20, entendimento para reconhecermos quem Ele é, reconhecermos o verdadeiro e reconhecermos que nós estamos no verdadeiro. Deus nos deu entendimento para reconhecermos que Jesus é verdadeiro Deus. É a última frase desse versículo 20. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é a vida eterna. Se você tem vida de Deus, você entende quem é Jesus. Entende que Ele é verdadeiro Deus. Entende que Ele é vida e vida eterna. Isso é fantástico. Para terminar essa carta, João só tem mais uma recomendação. Já que ele falou tanto para você, saiba quem é Deus, saiba quem é Jesus, tenha fé nele, confie nele, então guardem-se dos ídolos. E aqui João está terminando essa mensagem dizendo para mim e para você: guarde-se de confiar em qualquer coisa que não seja Deus. Guarde-se, fuja de acreditar em qualquer coisa que não seja Deus. Fuja de confiar em qualquer coisa que não seja Deus. Você conheceu a Deus. Você recebeu a Deus. Deus está trabalhando na sua vida. Olhe aí para a sua vida, olhe para a sua história e veja como Deus tem se mostrado a você. Como Deus tem feito crescer no seu coração a certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
As coisas dão muito certo na sua vida e você sabe que Jesus é Filho de Deus. Mas as coisas dão também muito errado e fogem dos seus planos e você é negativamente surpreendido e você continua confiando que Jesus Cristo está contigo, que você tem vida, que Ele é a sua salvação e que Ele é o verdadeiro Deus. De onde vem essa fé inexplicável? De onde vem? Essa fé vem de Jesus Cristo. Essa fé vem de Deus. Ele colocou no seu coração. Sabe por quê? Porque Ele chama você de filho. Ele chama você aí, de filha, filha de Deus. E eu tenho o privilégio de chamar vocês de irmãos. Isso é uma bênção de Deus. Vamos celebrar a bênção de sermos irmãos, de sermos filhos de Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus faça crescer no seu coração a fé no Filho de Deus. E que nessa caminhada da vida, que nessa jornada que trilhamos aqui, possamos manifestar a fé no Filho de Deus. Deus abençoe você. Foi muito bom ler essa carta contigo. Foi um privilégio ter aqui a sua presença, a sua participação, o seu acompanhamento nesse trabalho aqui. Eu te agradeço e peço que Deus cuide da sua casa, da sua vida e que Deus aumente no seu coração a fé e a paixão pela palavra de Deus. Se Deus quiser, nos encontraremos no nosso próximo estudo. Um grande abraço. Deus te abençoe.